Eu gosto de cultos como hoje, deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender o que eu estou falando. Que você viu que tudo aconteceu, e eu como pastor da igreja, eu só falei com você agora. Porque a gente tem gente. E esse é o papel da igreja. Ela olhar para o lado e ela falar assim: olha, eu preciso estar junto, eu preciso ajudar a crescer, eu preciso ajudar a restaurar, eu preciso trazer, eu preciso cuidar, eu preciso ganhar. Mas alguém disse, e infelizmente é verdade, que a igreja é o único exército que mata o soldado ferido. Que a igreja muitas vezes, ao olhar para algumas situações e para determinadas pessoas, ela se abstém, ela se... não quer. Mas já ouviu a verdade, tá bom, mas às vezes não conheceu a verdade. Às vezes não aplicou a verdade. Ainda não experimentou a verdadeira verdade. O que acontece é que, às vezes no meio da igreja, meu irmão, você já se deparou com isso, seja maduro. Alguém cai, e a gente fala: nunca me enganou. Eu falei, eu já sabia, Deus tinha me revelado. Se Deus tinha revelado, por que você não fez nada? E nós vamos vivendo nessa cultura, meu irmão, e você vai entender isso agora com muita propriedade. Porque de todos que estão aqui na igreja hoje, eu batizei 12, e vou batizar mais gente no domingo. Então você já veio de algum lugar. A maioria de vocês tiveram uma história, uma experiência, alegrias, frustrações na caminhada, coisas que vocês querem guardar e coisas que vocês querem esquecer a todo custo. E iguais a vocês que hoje estão aqui, tem muita gente lá fora. No censo hoje, você já me ouviu falar isso, o evangélico não praticante. E no censo já são cerca de 40 a 50 milhões de pessoas. Se a gente for fiel às estatísticas, tem mais gente que já passou pela igreja e está fora do que gente que está dentro. E essa responsabilidade é uma responsabilidade nossa, de resgatar essas pessoas, de olhar além dos problemas, de olhar além das circunstâncias, até das falhas, dos defeitos, dos pecados. Porque no meio da caminhada, a gente muitas vezes parece que esquece as coisas boas que as pessoas têm e fazem. A gente tem uma amnésia quase que diabólica, né? Porque hoje eu estou aqui, meu irmão, fazendo o melhor que eu posso fazer, e eu sei que é pouco, mas eu estou tentando. Tem muita gente que me ama, tem gente que gosta de mim, tem gente que está tentando simpatizar comigo. Mas se amanhã eu caio, se amanhã eu vacilo, se amanhã eu fraquejo, pode ser que a maioria de vocês vão virar as costas para mim e dizer: é mais um igual aos outros. Porque essa é a nossa tendência. Essa é a tendência natural do coração humano: julgar, condenar, acusar. E para a gente se tornar a igreja que o Senhor quer que a gente seja, equiparada, edificada para o ministério que o Senhor está nos chamando, como Efésios diz, nós precisamos lutar contra essas coisas, combater essa inércia que a gente tem de não fazer algo, combater muitas vezes o nosso pensamento acelerado, impreviamente julgar as pessoas, amar mais as nossas convicções do que corações. Nós não podemos ser esse tipo de igreja, e nem podemos ignorar que isso acontece, porque isso acontece. Efésios vai dizer que a gente não pode ser cúmplice das obras infrutíferas, Efésios 5:11. Então, se a gente entende que tudo isso que eu estou falando com você até agora é algo que não provém de Deus, é algo que traz morte, é algo que traz infertilidade para o reino de Deus, sabota o reino de Deus, se a gente não faz, a gente é conivente. Deixa eu dizer algo para você, igreja.
Você é contra a cultura. Você não está aqui para ser todo mundo, ser igual a todo mundo. Você não está aqui para andar, não quero falar sobre política aqui, mas o termo que nós usamos muito nos últimos meses, você é negado, meu irmão. Você não, mas todo mundo é assim, as igrejas são assim agora. As pessoas são assim agora. Mas a Bíblia diz que não é assim que funciona. Não é assim que nós temos que caminhar. Se nós amamos, pelo menos nós declaramos que amamos a Deus e as pessoas, a nossa resposta quanto a isso, ela deve ser visível, ela deve ser real, ela deve ser palpável. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, de todo o meu coração. Então você vai apacentar minhas ovelhas. Se você ama, você vai fazer alguma coisa com esse amor. Você não vai ficar só cantando não, Pedro. Você vai ficar só declarando o que você sente, o que você deixa de sentir. Não te deixo, não te abandono, não te largo. Pedro, eu quero agora que você faça algo com esse amor que você declara ter. E eu creio que você tem, mas ele só não frutificou porque você está parado. Em um determinado momento da vida de Jesus terrena, ele se depara com alguns homens religiosos, e eles fazem exatamente esse tipo de questionamento, porque eles tinham a convicção que as declarações deles a Deus, que as ações dele de culto, já faziam deles aprovados segundo aquilo que a Bíblia falava sobre amor e sobre cuidado ao próximo. E lá em Lucas capítulo 10, se você puder ir para esse texto, Lucas capítulo 10, a partir do verso número 25. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como que você interpreta isso? E a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: resposta correta, faça isso e você vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem que é meu próximo? Quem que eu tenho que ajudar mesmo? O que eu tenho que fazer? Esqueci, gente. Era isso. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou os seus ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Meu irmão, essa é uma das mensagens mais lindas no que diz respeito ao amor, mas ela começa de uma forma duvidosa, porque a gente encontra um homem que tinha consciência daquilo que precisava ser feito, mas quando Jesus confirma aquilo que precisava acontecer, ele diz: mas como é que faz mesmo? Qual que é meu próximo? Como que eu vou fazer isso? Você pode me dar uma dica? E Jesus, ele dá uma dica e conta uma história, e nessa história ele coloca 2 homens, um levita e um sacerdote, que eram homens muito parecidos com esse homem que tinha perguntado, para dizer: olha, não tem nada a ver com o que você está indo fazer, meu amigo. Você está me perguntando porque você é um doutor da lei. O outro passou direto porque ele estava indo para o culto. O outro era levita, estava atrasado para o culto, para variar, estava correndo, não teve tempo.
precisamos entender aquilo que o Senhor está ensinando. Porque todos esses tinham justificativas, mas diante do Senhor nenhum de nós terá. Diante da palavra revelada através de Cristo Jesus, tudo aquilo que Ele nos diz, tudo aquilo que Ele nos pede, nós vamos entender que isso aqui é o DNA da igreja. Isso aqui é a razão de sermos igreja. Volta lá em Atos 2, é isso que acontecia. Todo mundo cuidando de todo mundo partilhando com todo mundo orando por todo mundo ensinando todo mundo fazendo tudo com todo mundo. E nós agora vivemos um tempo da igreja que nós somos iguais, esses doutores da lei, que sabem tudo, mas não fazem nada. Ou somos iguais o sacerdote e o levita, que está sempre atrasado para os nossos afazeres, preocupado com o cumprimento das nossas funções, mas pouco preocupado com o cumprimento do propósito, que é amar ao Senhor, e através desse amor, amar o próximo, cuidar, edificar da forma que precisa. É interessante que esse texto ele é muito pedagógico, e ele tem alguns verbos. Eu gosto muito de verbo porque facilita o entendimento de gente lerda como eu, que quando você vê verbo, você vê ação. Quando você vê verbo, você vê movimento. E igreja não é monumento, igreja é movimento. É movimento dos filhos de Deus. Os sinais seguirão aqueles que creem. Marcos 16. Deuteronômio 28. Você vai obedecer a Deus, você vai, e as bênçãos vão te alcançar. Atos começa dizendo: passo a escrever. Lucas diz sobre aquilo que o Senhor falava e fazia. É movimento. Se a nossa vida cristã não se movimenta, a nossa vida cristã não existe. Se nós não estamos nos movendo em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós, nos chamou, nós estamos acomodados. Mas a Bíblia nos mostra que esse amor que toca os outros, que agrada ao Senhor, ele se move. Enquanto o sacerdote e o levita passaram longe, em Lucas 10, 33, um samaritano que seguia para o seu caminho, ele olha para aquele judeu e diz que ele passou perto. Você quer viver uma vida cristã verdadeira? Quer ser efetivo? Se aproxime das pessoas. Não existe comunhão sem proximidade. Não existe edificação sem colocar a mão ali no terreno. Aproximou. O ato que abriu a história, a transformação para isso, para tudo aquilo que aconteceu na vida daquele homem que estava arrebentado no meio da estrada, foi porque alguém, ao invés de passar longe, decidiu passar perto. Decidiu olhar, decidiu chegar aqui e falar assim: olha, o que será que está acontecendo? Houve um interesse. Houve um interesse. Às vezes nós passamos longe, porque a gente já tem muito problema para resolver e a gente não quer pegar os problemas dos outros. Mas a igreja do Senhor é chamada para passar perto. E quando ele passa perto, ele tem a oportunidade de ver aquela situação. Um homem roubado, arrebentado e quase morto. Mas para aquele samaritano tinha um sabor bom, sabor de mel. Era um judeu que estava ali no chão, e ele podia passar e falar assim: está aí porque mereceu, sujo. Está aí porque vocês são os desgraçados. Era assim que eles se tratavam. Está aí porque a tua caminhada te trouxe para esse lugar, você semeou para isso. Olha, bem que você não vigiou e agora aconteceu isso. Quem mandou você não fazer desse jeito? Esse era o olhar de um samaritano para aquela situação. Ele passou perto, ele viu, mas ele viu de forma diferente. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Peça para que o Senhor
Ele te ajude a ver como o Espírito Santo vê. Que Ele ajude a ver as pessoas como Ele vê. Que Ele ajude a você enxergar as pessoas com um olhar de amor. Porque se você olhar com os teus próprios olhos, você vai olhar de maneira contaminada. Porque o nosso coração é enganoso, as nossas convicções, a nossa história muitas vezes nos faz calejados, e a gente olha para outras pessoas e diz: isso não é nada, ou isso aconteceu porque você fez isso. Mas Jesus é o nosso modelo de alguém que nunca tinha feito nada, nunca se afundou, nunca pecou, nunca se desviou, e mesmo podendo olhar para todo mundo de forma diferente, autoritária, altiva, Ele sempre olhou com um olhar de amor. Ele sempre olhou de uma forma compadecida. Causa e efeito. Esse homem caminha, verso número 33, passa perto, enxerga-o de uma forma diferente, e em seguida se compadece dele. Compaixão. Compaixão. Uma aplicação simples para essa palavra no nosso entendimento: compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é olhar para alguém que está numa situação abaixo da nossa e olhar com amor, olhar com graça. Foi isso que o Senhor fez conosco. O Senhor olhou para nós com compaixão, porque não tinha como olhar para nós com nenhuma expectativa, porque nós sempre estivemos abaixo, nós sempre estivemos a desejar, nós sempre estivemos no pior lugar, porque nós fizemos as piores escolhas, nós sempre estivemos na pior condição. Nós somos pecadores por natureza. A nossa vida, a nossa conduta, a nossa inclinação já nos reprovava. Mas o Senhor passou tão perto, porque Ele desceu do céu para andar com a gente. Ele nos viu, não da maneira que nós éramos, mas da forma que nos tornaríamos nele. E por isso Ele se compadeceu de nós. Entenda uma coisa, querido: nós podemos desprezar as pessoas, nós podemos desistir das pessoas, nós podemos nos afastar das pessoas, mas Jesus não desiste de ninguém. Não existe nenhum projeto falido que o Senhor não possa restaurar. Não existe nenhuma vida desgraçada que o Senhor não possa agraciar com a tua misericórdia. Não existe nenhuma causa impossível. O Senhor é especialista em restaurar pessoas, em edificar pessoas. Talvez a profissão de carpintaria de Jesus era porque Ele saberia que a gente ia dizer que pau que nasce torto nunca se endireita. Mas Ele diz: é porque não passou na minha mão. Quando passamos na mão do Senhor, Ele pode fazer tudo. Ele se compadece de nós. Ele já fez isso com você, Ele já fez isso com a tua casa, Ele já fez isso com a tua família. Na escala lógica, meu irmão, eu não sei a sua vida, mas eu não acreditaria em alguém como eu. Mas Ele acredita, investe, se compadece, Ele compra isso. Lá em Isaías 42:3 é um texto profético falando de Jesus, e diz que Jesus, Ele não esmagaria a cana quebrada. Aquilo que não deu certo Ele não vai esmagar, Ele vai restaurar. Ele não apagaria o pavio que fumega, aquilo que não está queimando. Sabe quando esfriou a vida espiritual, querido? Sabe quando você não queima como queimava, quando você não faz como deveria, quando você não ora, o Senhor não apaga você. Ah, não quer mais? Então tá bom. A Bíblia diz que Ele cuida, que Ele restaura, que Ele reacende, que Ele renova. Lembra da história? Você já esteve em algum lugar por aí, meu irmão? E sabe por que você está aqui? Não por causa de mim, porque eu nem te conhecia. É
é porque Deus não desistiu de você. Que diz, pode estar quebrado, mas eu ainda posso fazer algo. Pode estar apagando, mas ainda tem fogo do Espírito Santo para reacender essa vida. É compaixão, é isso que Ele tem para nós. Deus começa a trabalhar na nossa vida. É um processo, a gente sabe. Mas o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,16, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Ele abraça a gente, ele não larga mais. E esse deve ser o papel da igreja. Se eu não vou abrir mão, eu não vou desistir. Você pode ter esquecido, mas eu não vou esquecer. Compaixão. Ao se compadecer daquele homem, no verso número 34, Lucas 10, 34. Atou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Meu irmão, se você encontrar uma receita de bolo na Bíblia, faz o bolo, e você ainda vai ser abençoado de quebra. Não tem uma palavra na Bíblia que está aqui à toa. Não tem nada aqui passando desapercebido. Tanto que João diz que se tudo aquilo que Jesus fez e falou fosse escrito, não haveriam livros no mundo para caber tudo. Então quer dizer que para estar aqui, meu irmão, houve uma seleção muito clara. O Espírito Santo direcionou para que pudesse estar todas as palavras em cada lugar, em cada momento, e tudo remete a Cristo. Óleo e vinho. Toda vez que você encontra óleo na Bíblia, está falando de unção, de poder de Deus. E toda vez que você encontra vinho, está falando de alegria, de gozo, de transbordar. A Bíblia diz que aquele homem usa esses elementos medicinais na época, óleo e vinho, para cuidar daquele que estava ferido. Essa continua sendo a ferramenta da igreja. Unção do Senhor e alegria diante de Cristo. Unção e poder para curar, alegria para integrar. Unção e poder do Senhor para restaurar, para pregar o Evangelho, e alegria para receber, alegria para receber de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Unção e alegria, poder e presença, isso cura, meu irmão. Isso cura. E você tem isso. Você precisa colocar isso na vida das pessoas. Tratou as feridas, colocou óleo e vinho, e colocou, verso número 34 ainda, colocou sobre o seu próprio animal. Meu irmão, imagina você pegar um desconhecido, todo sujo de sangue, todo arrebentado, largado no meio do nada, sujo, e pegar e colocar no banco do teu carro, e em vez de sair para o teu trabalho, você levar ele para o hospital. Meu irmão, tem gente que já nem isso faria. Imagina que esse cara era um corintiano. Era isso que esse cara estava vivendo. Ele estava vendo um cara que ele odiava, um cara que não tinha tudo contra ele, caído, ferido, e ele, em vez de fazer o que ele ia fazer, ir para os afazeres dele, ele para tudo que está fazendo, ele sai do animal que era dele, coloca aquele cara no animal, sujo, sangrando, sei lá o que. Sabe qual é a nossa dificuldade? Abrir mão do nosso conforto por causa de uma vida. Me permita ser pastor de vocês nessa manhã, agora pastor da igreja. Sabe porque tem muita gente que quer pregar, sabia? Que bom.
A gente precisa cada vez mais de pregadores. Tem muita gente que quer servir a Jesus, cuidar de pessoas. Tem muita gente que tem muito testemunho para compartilhar. E sabe onde você podia começar a fazer isso? Num pequeno grupo, numa célula. A gente tem 2. E sabe por que a gente não tem mais que 2? Porque todo mundo quer fazer, mas ninguém quer abrir mão do seu conforto, abrir a porta da sua casa, passar uma vassoura depois. É natural. Esse homem estava fazendo algo diferente. Esse homem estava dizendo: aquilo que Deus me deu não é só meu. Aquilo que Deus me deu não é só para a minha vida. Se eu não colocar isso para edificar a vida de pessoas, se eu não fizer isso para abençoar pessoas, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão de termos o que temos? Vai lá na minha igreja. A pessoa mora lá na Cidade Nova, não tem carro, está andando de muleta. Diz: eu convidei. Qual é a disposição que nós temos? Se há tamanho interesse, se há tamanho amor, até onde temos ido? Ou nós esbarramos no nosso conforto, ou nós esbarramos na nossa conveniência. Aquele homem, ele coloca aquilo que Deus tinha colocado na mão dele para abençoar outro. O que nós temos colocado para abençoar outros? O que você tem à disposição que você pode colocar para outras pessoas serem abençoadas, curadas, restauradas? O mínimo que a gente precisa dispor é o nosso tempo. Abrir mão dessa agenda louca que a gente tem, essa correria que a gente tem, para parar um pouco e simplesmente conversar, ouvir, sabe, ter um pouco mais de proximidade, um pouco mais de empatia. Colocou no seu próprio animal, levou para uma hospedaria, ainda verso número 34, e cuidou dele, tratou dele. Esse homem não fez só um pix, esse homem fez tudo o que precisava fazer, depois ele foi e voltou ainda, mas cuidou, tratou. Nós precisamos de cuidado, querido, todo mundo precisa de cuidado. E as pessoas estão feridas, machucadas, dispersas, elas também precisam disso. E nós precisamos gerar em nós esse coração cuidador das pessoas. Imagina o que seríamos, o que nos tornaríamos como igreja local aqui, se cada um se interessasse pela vida do outro, cuidasse, orasse, compartilhasse. Cuidar, cuidado. Não podemos abrir mão do cuidado. Não, pastor, mas você que é o pastor da igreja, você que tem que cuidar. Não. Você virou clericalista de novo. Nós estamos aqui para fazer isso juntos. Nós estamos aqui para cuidar um dos outros. Nós estamos aqui para amar uns aos outros. Nós estamos aqui para resgatar uns aos outros quando caímos, mas também saímos em missão para resgatar outras pessoas que estão lá fora. Esse é um papel da igreja. Esse é um papel nosso. E talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e falado assim: pastor, eu entendo tudo que você está falando, eu concordo com tudo que você está falando, assina embaixo, mas quem está precisando de cuidado sou eu. Eu ainda estou ferido. Eu ainda tenho situações que eu não consegui vencer. E eu não consigo me ver fazendo algo por outra pessoa, porque eu estou precisando disso. Deixa eu dizer algo para você, está no lugar certo nessa manhã. Porque você tem uma igreja, você tem pessoas aqui, e acima de tudo você tem um Deus que se importa com você. E se é o teu desejo, certamente Ele vai cuidar de você.
Ele vai preparar pessoas para cuidar. O Senhor, guarde uma coisa, o Senhor também tem os seus. Às vezes a mão do Senhor não te toca, mas a mão do irmão é a mão do Senhor te tocando. Esse é o nosso papel como igreja, como braços, como pernas, como voz. E assim fazemos e assim crescemos. Essa é uma manhã, querido, de direcionamento. Mas também pode ser uma manhã de restauração. Porque talvez você já foi tão usado, você já fez tanto, você já se desgastou tanto. Num determinado momento foi você que foi surrado no meio da estrada. E todo mundo passou por você e ninguém deu a mínima. E o telefone não tocou e ninguém bateu na porta da tua casa. Você se sentiu usado, esquecido, abandonado. Esse homem estava vivendo isso. Um judeu no meio da estrada viu o pastor da igreja passar, o ministro de louvor passar. Ele diz: ninguém me viu. Deus viu. E quando Deus viu, a obra foi feita de forma inesperada, num dia improvável, com uma pessoa improvável, do nada. Por que isso não pode acontecer conosco? Porque nessa manhã o Senhor não pode curar as tuas feridas e dizer: eu vou endireitar você, eu vou derramar unção, eu vou derrubar vinho, óleo, eu vou cuidar de você. E você vai avançar, você vai prosperar, você vai reflorescer, mesmo em momentos difíceis. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do Senhor na nossa vida. Aqueles que já o receberam dessa forma, se entendam responsáveis por compartilhar isso e fazê-lo. Aqueles que ainda não, nessa manhã é manhã do Senhor fazer essa obra, curar feridas, deixarmos as mágoas aqui, deixarmos as nossas enfermidades aqui, deixarmos aqui as surras que levamos da vida, de pessoas, de líderes, de situações, e sair daqui limpo, para recomeçar no Senhor. Porque o Senhor, Ele não esmaga aquilo que não está bom e nem apaga aquilo que não está queimando mais. Ele quer fazer algo na tua vida hoje, em nome de Jesus. Se você pudesse colocar em pé, eu quero orar com você. Em outro momento o Senhor fala aos seus discípulos que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a demanda é maior do que o pessoal disponível. Essa é uma razão muito grande para você entender que Ele não vai deixar ninguém no meio do caminho, porque cada um faz a diferença. Cada um de vocês é importante para o propósito, cada um de vocês é fundamental naquilo que nós estamos fazendo como igreja do Senhor. Começamos o culto aqui nessa manhã com uma palavra falando sobre os discípulos de Jesus e o fato do Senhor ter os escolhido. O Senhor te escolheu, querido. O Senhor fez uma obra na tua vida, Ele tirou onde você estava, você respondeu em relação a isso de forma assertiva, e por razões que eu não vou entender, Deus te trouxe aqui para este lugar, para escutar essa mensagem nessa manhã, para ser ministrado sobre isso. Já foi dito ainda, não existem coincidências, porque em tantos lugares que a gente poderia estar precisando de um renovo, caídos, feridos, foi exatamente neste lugar que nós estávamos, e foi exatamente nessa manhã que o Senhor passou para dizer: eu quero você curado, eu quero teu ministério sarado, eu quero você servindo, eu quero você vivendo na mais intensidade
na maior intensidade do teu ministério, do teu chamado, do teu fluir. Eu quero você dizendo sim. Eu quero você dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero você entendendo que aquilo que você recebeu é grande demais para não compartilhar. O Senhor passa aqui hoje. O bom samaritano está passando aqui, querido. Ele não precisava te olhar, mas Ele te olha. Ele não precisava te amar, mas Ele te ama. Ele não tinha obrigação nenhuma de tratar das suas feridas, das que te fizeram e das que você mesmo causou. Mas mesmo assim Ele olha para nós com graça, com amor e com misericórdia. E nessa manhã eu quero orar com você, com todos vocês, mas de forma especial, querido, eu queria orar nessa manhã por talvez você que ainda tem feridas que precisam ser curadas, que talvez está numa igreja hoje, nem é tão fácil quanto parece para outros, que talvez você procurou lugares para que você pudesse ser amado, para que você pudesse ser um instrumento, para que você pudesse ajudar, e você só encontrou julgamento, questionamentos e oposição. Para você que está aqui sentado e tem ministério, tem chamado de Deus, e você sabe que tem, mas você está fingindo como se nada tivesse acontecido. Está fingindo que não é com você, que essa palavra é para o outro. Mas o Senhor está passando aqui, meu irmão. E mesmo que o sacerdote e os levitas não entendam, Ele sabe o que está acontecendo no teu coração. Só se coloque no lugar certo. Não sei se é o teu caso nessa manhã. Eu queria que você viesse aqui. Eu quero orar com você, querido.